Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Fábio e vamos dar prosseguimento à lição de número 11, que essa lição vem falar sobre o presbítero, bispo e ancião. Também, algumas traduções também falam também pastor. Irmãos, é muito importante nós entendermos que desde o começo o nosso Deus, ele deixou líderes, Exemplo disso é o Antigo Testamento e também o Novo Testamento que eu vou estar falando, para liderar o povo. E qual que é a razão disso? Qual que é a finalidade disso? Para justamente ter essa liderança para poder conduzir. Porque, por um exemplo muito simples, imagine, no meio de uma reunião, se todos falarem ao mesmo tempo, as pessoas vão acabar se confundindo, não saber qual que é a palavra ali que vai prevalecer. Então, desde os primórdios, sempre teve a função dos líderes na igreja. Por que eu quero falar isso? Porque é uma atitude, é uma investida, é uma estratégia do diabo, essa questão que muito se fala sobre o anarquismo. O que é isso? É sobre toda e contra toda forma de autoridade. Então, existem divisões, e essas divisões, como nós vamos ver no transcorrer da nossa lição, a finalidade dela é justamente servir. Então, se tem a liderança, o foco é servir. O nosso próprio Jesus, ele falou: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. E partindo para o Novo Testamento, o próprio Jesus, ele poderia simplesmente, porque ele é 100% Deus, 100% homem, ele poderia exercer o ministério dele unicamente, mas ele chamou os apóstolos para o quê? Para ter uma maior multiplicação no seu ministério. Ele poderia fazer sozinho? Lógico, ele é o Todo-Poderoso, mas como a palavra de Deus fala, que as Escrituras, elas são o quê? Instruções para nós aqui seguirmos de uma maneira bem simples, é o manual, como a gente compra um eletrodoméstico, e precisa do manual. O ser humano, o manual dele é a Bíblia Sagrada. Então, partindo aqui para o nosso texto áureo, vem falar o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a palavra ordem. Irmãos, se não tiver ordem, não tem progresso. Deus, conforme nós conhecemos também na palavra dele, ele fala assim: fazei tudo com decência e ordem, logicamente que respeitada as traduções. Então, é um princípio divino ter ordem e, por consequência, também decência, ordem e decência. Então, Deus, ele é um Deus de ordem. Por exemplo, dentre várias situações que nós temos, quando foi construir o templo, ele colocou especificamente tudo. Então, esta questão, logicamente, nós somos livres em Jesus Cristo, mas existem alguns princípios que nós temos que seguir. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acabam confundindo liberdade que nós temos em Cristo com libertinagem. E, infelizmente, tem entrado heresias, e essa libertinagem tem trazido fogo estranho em muitas igrejas. Então, conforme nós falamos, nas outras lições, eu volto a falar, qual que é o filtro nosso? O filtro é a palavra de Deus. O meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. Então, um chamamento, faça um convite a você. Não é para você não é necessário você fazer uma faculdade de teologia, você pode até fazer, é bom, mas todo dia, você e eu, nós temos que tirar um tempo
para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, assim como nós nos alimentamos dos alimentos para o nosso corpo físico ter sustentação, assim é a nossa parte espiritual com a palavra de Deus. Prosseguindo, a verdade prática vem falar o seguinte: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Amados e amadas do Senhor, administrar. Muitas pessoas podem pensar pura e única e exclusivamente no critério espiritual. Sim, esse é o primordial, mas a igreja, ela necessita de uma boa administração. E qual que é a função disso? Dos líderes. Logicamente que temos os líderes, que são constituídos formalmente, vamos citar aqui a título da Assembleia de Deus que nós estamos falando. Nós temos os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos. Sim, mas também todos nós, a partir do momento que levantamos a mão, todos nós pertencemos a essa grande obra do Senhor Jesus. Então nada impede, de uma maneira educada, de uma maneira humilde, uma pessoa que esteja na nave da igreja trazer um assessoramento para os líderes, porque liderança, diferente de chefia, o chefe ele simples e única e exclusivamente ele manda, sem ouvir as pessoas que estão em volta. Mas o líder não, o líder ele comanda, o líder ele administra junto. Então, não diferentemente, a igreja precisa de ter uma boa administração. E os presbíteros, conforme eu falei aqui, e nós vamos ler aqui, temos muitos sinônimos, ele faz parte dessa liderança que ele tem que ajudar, assessorar o pastor. Irmão Fábio, mas não falou que é sinônimos? Sim, nós estamos falando de sinônimos, mas posteriormente nós vamos ver aqui, eu já estou adiantando, que sobre a hierarquia eclesiástica, nós temos o diaconato, depois o presbitério e depois, que são os ministros, que são os evangelistas e os pastores. Logicamente que, por exemplo, o presbítero, como também sinônimo de ancião, ele é aquela pessoa que tem que estar capacitada, na falta do pastor, executar, fazer, desenvolver um culto, se precisar realizar um velório, se precisar ministrar a Santa Ceia, eles têm que estar apto para poder substituir o pastor devido a uma eventualidade, digamos assim. Então ele é aquela pessoa que está ali na administração do corpo eclesiástico para a finalidade de servir a igreja, servir os membros. A leitura bíblica se encontra em Tito e em Pedro. A palavra fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobediente, porque convém que o bispo, em algumas tradições, conforme eu falei, presbítero, ancião, pastor, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis
a incorruptível coroa de glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra aqui ela já é explicativa, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. A soberba, ela precede a ruína. Então, uma característica do líder, do presbítero, do pastor, ancião, tem que ser a humildade e um espírito em servir. Muitos querem o cargo, mas não querem um encargo. Eu estava vendo um vídeo de um pastor que eu achei muito interessante. Ele era o pastor supervisor e ele foi, né, e levantou o pastor e colocou para uma determinada congregação. E ele chegou depois de algum tempo para esse pastor presidente e falou assim: pastor, sinceramente, se eu soubesse que teria tantos problemas a obra de Deus, exercer essa liderança, eu não teria aceitado. E esse pastor, com muita educação, falou: eu te coloquei lá justamente para isso, porque é para resolver os problemas. Irmãos, nós não estamos num corpo incorruptível ainda, o nosso corpo é corruptível, é o tempo todo a luta entre a carne e o espírito. Então, aonde tiver reunião de pessoas, vão ter diversidade de pensamentos. Mas o que tem guiado a sua mente e o que tem guiado a minha mente? É a mente de Cristo? Então, em que pese nós termos opiniões diferentes sobre certas coisas, a união, a pacificação, ela tem que reinar em nosso meio. E aqui fala sobre essa questão de exemplo. Amados e amadas do Senhor, sim, todos nós somos pecadores, sim, todos nós somos limitados, mas existem pessoas, e eu creio, e eu tenho certeza, que tem ainda os 7.000 que não se dobraram o joelho a Baal, que dão bom testemunho, que se desviam do mal, que realmente estão com a mente no reino de Deus, que querem ganhar almas, que querem saquear o inferno e povoar o céu. Então, existem pessoas assim. Existe também, né, não vamos ser ingênuos, pessoas que querem entrar para a questão da liderança, e vamos colocar aqui, seja presbítero, pastor, evangelista, pela janela, muitas vezes falando mal de A, B ou C, para conseguir aquele ministério, seja no ensino, seja na EBD, seja no louvor, para o quê? Fazer com que alcance. Muitas pessoas até pedem para ser, né, ter essa liderança. Mas eu te pergunto, é a maneira certa? Lógico, obviamente que não, a pessoa mais leiga sabe. Acontece. Então, se você tem um chamado, se você tem um desejo, que boa coisa é que deseja o episcopato, e nós vamos ver aqui que é sinônimo de bispo, que por sua vez de presbítero e tal, nós vamos ver, não, as pessoas têm que reconhecer o pastor e no tempo certo, se for da vontade de Deus, você vai pegar e vai ser chamado. Só que também temos que ter cuidado com os extremos. Por exemplo, tem pessoa que tem o chamado, mas simplesmente não quer. Então, logicamente que Deus vai preparar outra pessoa, mas será que você está indo na vanguarda? Será que você está sendo um soldado de Deus, um guerreiro de Deus ali contra o inferno? Ou simplesmente você está indo para a retaguarda e deixando os seus irmãos lá na frente, no fronte de batalha? Porque, irmãos, o presbítero, ele é isso, ele faz parte da liderança. Então pode ter certeza, enquanto você não está fazendo nada para Deus, quando você está no mundão lá, você pode ter certeza, você está do jeito que o diabo gosta. Mas a partir do momento que você está seguindo o caminho de Deus, pode preparar o seu psicológico, pode preparar a sua vida espiritual, porque o diabo ele vai fazer de tudo para te derrubar. E olha como que uma coisa puxa a outra. Muitas vezes não vai ser de quem você não conhece, não. Muitas vezes vai ser do próprio meio seu, seja familiar ou espiritual. Mas eu creio que Deus ele vai dando, né,
um espírito de fortaleza, de discernimento, de maturidade para a pessoa que futuramente, né, alcançar essa função, possa desempenhar da melhor maneira possível. Porque, na verdade, Deus não escolhe os capacitados, sim, Ele capacita os escolhidos. Glórias a Deus. Prosseguindo a nossa introdução, eu vou ler aqui, vocês acompanhem, quem tiver com a revista. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e vida espiritual da igreja do Senhor. Irmãos, simplesmente é esse raciocínio. Conforme o apóstolo Paulo falou, eu com alegria me engastarei e deixarei me engastar pelo evangelho de Deus. Assim é o presbítero, ele vai estar assessorando, logicamente que falando aqui na Assembleia de Deus, porque, por exemplo, na casa de oração, o presbítero é o pastor de lá. Nós aqui temos o pastor e os presbíteros que podem, né, caso o pastor precise, né, conforme nós falamos ali, exercer a função de pastoreio. Inclusive tem alguns presbíteros que são dirigentes de congregações, mas na Assembleia de Deus, né, nós temos sobre essa hierarquia eclesiástica, nós temos, né, os diáconos, nós temos os presbíteros, depois os evangelistas e pastores. Logicamente, irmãos, né, creio que nem seja necessário falar, mas como nós abrangemos vários tipos de pessoas, não significa que um é melhor do que o outro. Significa que cada um tem uma missão no reino de Deus. Amém? Prosseguindo aqui no tópico 1, vem falar aqui sobre a escolha dos presbíteros. Aí nós temos aqui o significado da função, a liderança local e as qualificações. O significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, e fazendo um pequeno parênteses aqui, temos vários tipos de Bíblias. Então tem Bíblias, por exemplo, essa palavra-chave, ela é uma Bíblia que ela tem muitos radicais primitivos. Então essa daqui é uma pessoa que quer mais para o estudo. Temos Bíblias, né, da linguagem de hoje, Almeida revisada. Então temos vários tipos de Bíblia. Lembrando, tem que ser realmente uma Bíblia cristã, né, porque eu falo isso porque temos Bíblias, né, que colocam o nome de Bíblia, né, porque o que é Bíblia? É um compilado de livros, então, né, que são da parte espiritual do mal. Mas falando aqui sobre a questão da Bíblia aqui, vai depender de como você vai estudar. Se é a Bíblia do expositor, para você estar pregando a palavra de Deus. Então fala o seguinte: o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega prespis, pessoa mais velha, como substantivo no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e da idade madura que formam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, episcopos, supervisor, professor e de pastor. Então, como nós vimos aqui, veio falar apenas, né, os diferentes significados que muitas das vezes aqui são sinônimos. Partindo para o 2, a liderança local. Irmãos, a liderança local, quando o apóstolo Paulo fala aqui para Tito, ele fala: instrui, orienta Tito, para que você consagre, para que você separe, né, presbíteros
para a organização das igrejas. Porque, irmãos, imagine, nos primórdios lá da igreja, se não tivesse ali pessoas assim, digamos, calejadas, pessoas que tiveram experiências em conflitos, né, sobre questão assim do evangelho, como que essas pessoas poderiam orientar? Então, por isso que é muito importante a experiência. Logicamente que muitas vezes maturidade não tem a ver com idade, mas o que eu estou falando aqui é de amadurecimento, pessoas já calejadas na vida cristã. O 3, o subtópico 3, fala as qualificações. E eu separei aqui, né, por exemplo, está em Atos 11, 30, e o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vou separar mais um aqui que eu achei interessante. Já de antemão, passando, conforme essas várias passagens, resumindo, quando tinha um conflito, quando tinha uma coisa mais complexa, o que foi orientado aqui o apóstolo Paulo? Olha, chama os presbíteros, vamos nos reunir e vamos estudar para que possamos fazer, de certa forma, uma assembleia para tomar a atitude mais correta de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Eu separei aqui também o 15, 2, 4 e 6. Fala o seguinte: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com ele, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subirem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Olha, comprovando o que eu falei, quando tinha uma coisa mais complexa, chamava justamente o quê? As pessoas, os anciãos, os presbíteros, para poder determinar, chegar a um denominador comum para esta causa. Vamos colocar, né? Porque cada local tem alguns costumes, e até que ponto esse costume pode influenciar positivamente ou negativamente sobre a esfera espiritual. Então, até que ponto isso daí tem que ser rechaçado, tem que ser largado de lado, para podermos justamente chegar a um denominador comum. Essas são as qualificações. Partindo para o 2, tópico 2, a importância do presbítero. Irmãos, esse daqui eu já até comecei a falar no começo. Olha, a organização, a disciplina, não é um atributo, muitas vezes a gente vê apenas, né, muito no militarismo, né, essa questão de uma coisa hierarquizada, muita disciplina, etc. e tal. Irmãos, não é diferente na obra de Deus. Então, a importância do presbítero é justamente auxiliar, assessorar o pastor para o bom desenvolvimento da obra de Deus. Porque imagine se um estiver puxando para um lado, outro estiver puxando para o outro, como que vai seguir à frente? Vai o que? Perder tempo. E essa perda de tempo impacta sobre almas que poderiam ser alcançadas, ou almas que precisam ser edificadas, exortadas, disciplinadas. Então, tudo isso, né, o presbítero, ele tem significado. Então, quando o apóstolo Paulo fala a Tito, ele fala o seguinte: olha, não despreze o dom que foi feito por revelação, foi colocado a mão sobre você. Logicamente que a função de presbítero não tem a ver com o dom. O presbítero é uma função que ele pode ter os dons, logicamente. Agora, é uma função. Logicamente que ele tem que sempre buscar a questão dos dons, né? Que são o quê? Poder de Deus, são poderes de Deus para a obra do Senhor, né? Conforme já foi falado, são presentes que Deus dá para determinadas situações e com certeza a igreja precisa. Já passando aqui a atuação do presbítero, eu vou ler, encontra-se no subtópico 2 do 2. A atuação do presbítero. No concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões éticas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os
apóstolos e os anciões, né, que são presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Irmãos, conforme eu falei, causas complexas, né? E vamos colocar aqui, fazer um parênteses, né, no meio secular. É diferente, vamos colocar o presidente da República. Quando tem causas complexas, ele não toma atitude sozinho, logicamente que não. Ele reúne lá os seus ministros e eles vão debater nessa situação. Nada mais é do que uma cópia da parte espiritual. Então, quando tiveram causas, e na atualidade tem causas mais complexas, tem-se a reunião e eles vão deliberar em assembleia para poder tomar o caminho mais certo diante de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já ouvi até pessoas falarem: nossa, não sei para que pessoas ficam lá na frente, não sei por que tantas pessoas lá, etc e tal. Essa pessoa, ela está tendencionando, conforme foi falado no início, sobre a questão do anarquismo, que é contra toda e qualquer forma de autoridade. Irmãos, a autoridade, conforme eu falei, são pessoas que têm que se separar justamente para servir. Então, se, por exemplo, algumas igrejas, né, vamos colocar a Assembleia de Deus ou até outras, ficam algumas pessoas no púlpito e algumas não. Mas quando vocês olharem para aquelas pessoas, pensem assim: aquelas pessoas estão ali para me servir. E é essa a função, porque eles copiam e seguem os passos de Jesus. E o próprio Jesus, sendo todo-poderoso, que veio para nos salvar, ele veio para servir. Ele deu a vida dele. Então, ele derramou o sangue precioso dele, louvado seja o Senhor, para justamente nos servir, nos salvar, nos dar a vida eterna. Amém? Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que falam: nossa, muito autoritário, nossa, muito isso, muito aquilo. Simplesmente a pessoa quer viver numa libertinagem, então não quer seguir padrão nenhum de ordem e organização. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com esse espírito de anarquismo que está tentando em algumas igrejas, até adentrou, né, que isso é contra a palavra de Deus. E isso vai desenvolver o quê? Uma heresia. No tópico 3, o nosso último tópico, vem falar sobre os deveres do presbítero. Dentro desses deveres, nós tem-se apacentar a igreja, liderar a igreja local, ungir os enfermos. Então, conforme nós estamos falando desde o começo, tem-se a função de apacentar. Então, se tiver, porque todos nós somos pecadores, irmãos, pecadores arrependidos. Se tiver algum irmão que, né, digamos assim, esqueceu que ele também é pecador, necessita da graça de Deus, mas quer lá e está apontando o pecado do irmão, não para que esse irmão se conserte, mas assim para ter, digamos assim, uma ascensão, digamos assim, com o pastor, etc e tal. Logicamente que não estamos fazendo aqui nenhuma apologia ao pecado, mas nessas situações muitas vezes causa o quê? A desunião. Então o que ele tem que fazer? Se tiver que ser disciplinado, vai ser disciplinado, etc e tal, lógico, mas ele tem que trazer a união, irmãos. Se possível, seguir a paz com todos. Liderar a igreja local. Eu vou estar lendo aqui, vem falar o seguinte, olha: a liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-lo na igreja. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa, ser apto a ensinar. Irmãos, o primeiro ministério do presbítero é a casa dele. Quem vai dizer se ele dá testemunho ou não em primeiro momento, partindo que seja uma serva do Senhor, vai ser a esposa dele.
E, fazendo parênteses aqui, são duas cabeças diferentes. Então, quando é uma pessoa de Deus, vai entender lá, quando fala do amor, que o amor, muitas vezes, você tem que se abdicar de certas coisas. O amor é sofrível. Então, você quer saber, fazendo parênteses, se você realmente tem amor por alguém da sua família, não é quando essa pessoa te dá um presente, não. É quando essa pessoa, de repente, faz alguma coisa que você não gosta, mas mesmo assim você passa por cima porque você tem amor por ele, por ela. Então, mas voltando aqui, o primeiro ministério, porque tem a ver, é a família. E, conforme eu vi aqui, ele tem que ser apto a ensinar, irmãos. Irmãos, irmãs, igreja do Senhor, o povo sofre por não conhecer as Escrituras. Você quer ser um crente saudável? Leia a palavra de Deus, peça o Espírito Santo para ungir a sua mente para você poder entender. Porque se você for assim, realmente você vai poder sempre ensinar e você vai ser um cristão sadio. Não estou falando de maneira nenhuma teologia da prosperidade, que você vindo para o meio cristão, tudo de bom vai acontecer na sua vida, que vai ser sempre um mar manso. Não, existem tempestades, mas o barco tem quem? Tem Jesus, que não vai deixar o barco naufragar. Essa é a grande diferença. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim fala o nosso Salvador. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Irmãos, um parênteses aqui. É bíblico. E, de maneira nenhuma, nós estamos falando que tem que deixar de procurar medicina, né, a psicologia, de maneira nenhuma. Mas nós cremos que tem certas coisas que é só para Deus. Então, o presbítero ele vai ser o quê? Um instrumento ali. Vai ser o presbítero que vai curar se tiver permissão de Deus? Lógico que não. É Deus que cura, é Deus que salva. Então, tudo é Deus. Partindo agora para a nossa conclusão, eu vou ler aqui, tecer uns comentários. Fala o seguinte: vimos que os termos presbítero, bispo, pastor são sinônimos. O presbítero, os bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles merecem exercer uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus, no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja: evangelização, ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, tem que ser valorizado. Nosso filtro é a palavra de Deus, é um obreiro que dá testemunho, é um obreiro que realmente está com a mente no alto, deve ser respeitado. E a função dele, na ausência do pastor, ele tem que desenvolver as tarefas do pastor. Lembrando que estamos falando da Assembleia de Deus, né? Logicamente que em outras, né, instituições religiosas, em outras igrejas, conforme eu citei o exemplo da casa de oração, presbítero é a mesma coisa do que pastor. Aqui, sobre a questão eclesiástica da Assembleia de Deus, ele pode sim fazer a função do pastor, mas ele está sobre a hierarquia eclesiástica, não significa que um é melhor do que o outro, nem pior do que o outro, são funções diferentes. Bem, primeiro, pastor e evangelista, que são ministros, né? E depois presbíteros e depois diáconos. Amém, irmãos? Então, eu espero, né, que vocês tenham assimilado alguma coisa dessa aula. Agradeço, desculpe qualquer coisa. Peço que não deixe de vir na EBD. Se você estiver vendo essa aula e for longe aqui de Muralha, Minas, vai numa igreja que você sabe que dá testemunho, que está
aos pés do Calvário. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus.